A Igreja da Boa Morte é uma igreja situada na cidade de Goiás e sua construção foi iniciada pelos militares que não puderam concluí-la devido a uma proibição real que os impedia de ser proprietários de igreja. E, tendo sido doada à Irmandade dos Homens Pardos, sua construção ela foi concluída em 1779 e no ano de 1921 o incêndio destruiu o altar-mor, a sacristia e várias imagens de madeira atribuídas ao escultor Veiga Vale. Ele é o único edifício da cidade que apresenta elementos característicos do barroco em sua fachada e de sua porta principal, que sai toda quarta-feira de trevas da Semana Santa à procissão do fogaréu. O museu é uma construção em pau a pique e pedra e de formato octogonal. Na sua área externa, possui um sino de som grave que foi fundido em Goiás em 1785. No ano de 1957, apareceu na cidade um antiquário à procura de imagens. A dona do hotel ficou sabendo que esse antiquário havia comprado 2 sacos de imagem das famílias locais e levou essa notícia ao bispo. O bispo, assim, foi atrás do antiquário e comprou todas as imagens, impedindo elas de sair do Goiás. E foi daí que saiu a ideia de fazer uma sala-museu na Cúria Diocesana, que funcionou na parte superior da catedral. Ali o acervo ele foi aumentando aos poucos sob a orientação de Dom Cândido, que começou a recolher as peças da igreja do interior da diocese. Aí, em 4 de outubro de 69, por ordem dele, foi inaugurado o Museu de Arte Sacra da Boa Morte. E hoje, com aproximadamente 1.000 peças, o acervo ele é composto de imaginária, prataria, mobiliário, porcelana, retábulos, indumentárias, gravuras e pinturas. Também coroas, cálices, castiçais, tocheiros, lampadárias do século XVIII e XIX. Peças de origem portuguesa e com temas religiosos que completam o acervo. São obras sacras de vários autores, com destaque para o artista Veiga Vale. E o museu ele também reúne mais de 100 obras de arte sacra de um único artista, que é o Veiga Vale. Então, eu vou falar um pouco da história da cidade de Goiás Velha, que também pode ser chamada apenas de Cidade do Goiás, foi reconhecida em 2001 pela Unesco como Patrimônio Histórico Mundial. E a partir daí já se pode ter uma noção da riqueza cultural desse lugar. Então, a história da cidade, ela começa com as expedições dos bandeirantes atrás das riquezas do país. E a Anhanguera e seu filho Bartolomeu Bueno da Silva, no século XVIII, eles encontraram nessa região hoje denominada Goiás uma farta quantidade de ouro. E foi a partir dessa descoberta em adiante que a cidade ela se tornou a sede do governo do estado até o ano de 1933. E uma curiosidade é que o nome do Goiás ele deriva dos índios goiáses, que eles habitavam a região e eles foram extintos tempos depois. Na Matriz do Paz, o museu está presente nos objetos de conhecimento 1, 3, 4, 6 e 9. O objeto 1, o ser humano como ser que pergunta e quer saber, diz o seguinte: a tentativa de compreensão do ser pelo ponto de vista humanista foi a inspiração e também a inquietação de autores teatrais contemporâneos a Descartes. Pensamentos conflituosos acerca do sagrado e profano, morte e vida, razão e emoção, entre outras questões. Estão presentes em textos que traduziram para o Teatro 5 reflexões do período. O Museu de Arte Sacra de Goiás Velho, Museu da Boa Morte, constitui lugar privilegiado para pensar essas questões. O objeto 3, tipos e gêneros. Tendo em vista que tipos e gêneros são classificações que a inteligência humana realiza
consciente e inconscientemente, estabelecendo critérios, convenções, medidas para agrupar objetos pelas semelhanças e afinidades. A caracterização é importante como fator determinante de pertencimento à ordem classificatória dada. O Museu de Arte Sacra de Goiás Velho, Museu da Boa Morte, constitui um lugar para reunir objetos classificados como obras de arte do autor Veiga Vale como São Miguel Arcanjo. É importante compreender que podem existir diferentes arranjos no agrupamento de objetos, conforme as motivações, julgamentos e pensamentos de quem classifica. No campo da biologia, a taxonomia moderna empreendeu a caracterização dos seres vivos como forma de organização da biodiversidade. O objeto 4, estruturas. Ele fala sobre comparar as estruturas narrativas e cita as obras de Machado de Assis e nas artes visuais, em obras como Luís XIV, de Yancité Rigaud, A Redenção de Quê, de Modestos Brocos, ou ainda no Museu de Arte Sacra de Goiás Velho, Museu da Boa Morte. É possível contrastar distintas estruturas estéticas. Objeto de conhecimento 6. De que outras formas nós podemos transformar o meio ambiente? Como são percebidas as transformações? O Museu da Boa Morte, anteriormente uma igreja, foi transformado em ambiente para obras de arte sacra. A tela de onde viemos, o que somos, para onde vamos, de Paul Gauguin, e as serigrafias sobre fotografias de Pelé e Michael Jackson. Nos objetos de conhecimento 9, há espaço de segregação e espaço de integração. E, nesse sentido, a arte ela transita entre tais espaços, ora segregando e ora integrando. E esses espaços eles podem ser transformados assim como foi o Museu da Boa Morte, que é o Museu de Arte Sacra de Goiás Velho. E também como foi a antiga igreja de Nossa Senhora de Boa Morte, que foi transformada de espaço religioso em espaço para cultura, arte e história. Vou falar um pouco da obra em si, da Polidafne, e um pouco da história, do contexto histórico. Então, a Polidafne é uma das esculturas mais famosas de Jean Lorenz Bernini. Ela foi esculpida entre os anos de 1622 e 1625. Bernini é um grande expoente do barroco italiano. E a escultura ela é feita todinha em mármore e em tamanho real. Hoje é encontrada na Galeria de Borghese, na Roma, Itália. Em Roma, na Itália. Dá pra gente perceber, o observador, a perspectiva e o movimento, porque enriquecem a escultura, porque permite a nós, quem tá olhando, a sensação que ela é testemunha do exato momento, que a Daphne se transforma em loureiro e Apolo está atrás dela. Então, eu vou falar um pouco da história. Apolo era o deus da beleza, né? Ele era senhor das artes, da música e da medicina. Então, ele gostava de se vanglorizar muito. Então, ele disse para o Cupido que as flechas dele eram muito mais poderosas que a do Cupido. Só que o Cupido era representado como o deus do amor e que atirava flechas para fazer alguém se apaixonar por alguém e esses dois ficarem juntos. Só que o Cupido concordou que as flechas de Apolo eram mais poderosas porque podia ferir a todos e tudo mais. Só que ele disse que as dele eram mais, porque ele podia ferir até mesmo o próprio deus Apolo. E o Apolo esnobou dele, ele falou que não acreditou e riu do Cupido, esnobou ele. E então o Cupido ele lançou uma flecha de ouro na ponta, no coração de Apolo. Que isso gerou uma grande paixão por uma moça chamada Daphne. Ela era uma ninfa e ela era filha do deus Peneu, deus do rio. Só que em Daphne ele lançou uma flecha com um chumbo na ponta, que gerava repulsão por Apolo. Ou seja, ele jogou a flecha com ouro na ponta de Apolo para correr atrás da garota e a garota para correr dele, gerando repulsão. Então, o deus apaixonado, o Apolo, ele perseguiu muito a Daphne e ela fugia sempre. Só que ela sabia que não ia conseguir mais fugir dele e ela pediu ajuda para o seu pai, o deus Peneu. Então Peneu, ele atendeu o pedido de Daphne e transformou ela em uma planta, o loureiro. Então Apolo chorou porque perdeu a paixão
e diz que levaria Daphne sempre com ele, que é a coroa de loureiro, que foi usada nos Jogos Olímpicos, e por isso o loureiro sempre acompanha Apolo, que torna o símbolo até do deus. Vou falar um pouco sobre as características da obra. Bernini ele capta a transformação de Daphne com intensa emoção, retratando os diferentes estágios de suas mudanças. Vista da parte traseira de Apolo, a figura de Daphne está escondida, mostrando apenas a árvore que se transforma, de modo que, girando em torno da estátua, temos uma visão no tempo da metamorfose da ninfa. O contraste dos elementos e os do chiaro escuro refletem da fonte da escultura helenística na qual Bernini bebe. Também nesse período, né, helenístico, a gente tem essa visão do Apolo como um menino andrógeno. Um menino magro, jovem, com um penteado meio feminino. E embora Apolo pregasse a virtude grega de sofrosina, que é moderação e sobriedade, essa estátua mostra desesperadamente perseguindo seu amor em vão. Essa escultura foi inspirada no Apolo Belvedere de Leucáris. A composição é feita em relevo plano, sendo cheia de dinamismo e difusão. O grito de horror de Daphne e o rosto perplexo de Apolo nos mostram um contraste de suas atitudes e aspectos que refletem o interesse na representação das esculturas. Primeiro objeto de conhecimento, o ser humano como um ser que pergunta e quer saber. Questões sobre a razão e seus limites são presentes também em obras de artes visuais, como na pintura. A reflexão sobre a existência, o pensamento e o sublime pode ser reconhecida na escultura Apolo e Daphne, de Jean Lourenço Bernini. O acesso a essa obra e suas análises possibilita identificar linguagens e traduzir sua plurissignificação. Terceiro objeto de conhecimento, tipos e gêneros. Sob a perspectiva das artes visuais, tipos e gêneros podem ser compreendidos ao se analisar fatores como sexualidade, moral, conceito de beleza, religiosidade, fé à sociedade nos gêneros históricos, paisagem e retrato, e os elementos de linguagem visual estabelecem uma relação direta com o contexto e o tema das obras. Quarto objeto de conhecimento, estruturas. Insere-se a compreensão da sintase da linguagem visual, fruto da alfabetização visual, e a identificação das diferenças relativas aos aspectos estruturais da construção da imagem, como composição, equilíbrio, movimentos, ritmos visuais, efeitos visuais e expressivos vinculados ao contexto temático de obras. Quinto objeto de conhecimento, energia e oscilações. No que diz a respeito ao aspecto ondulatório da luz, é importante ressaltar que gerou importantes avanços na instrumentação óptica, com o desenvolvimento de lentes e espelhos e o consequente advento de aparelhos ópticos como o microscópio e o telescópio. Esses instrumentos cada vez mais potentes, capazes de fotografar no espaço ou no mundo microscópico, por exemplo, alcançaram novas formulações científicas para as interpretações míticas do universo, como as retratadas pela obra. Nono objeto de conhecimento, espaços. Nesse espaço social, tanto presencial como virtual, se dão as relações e interações sociais nas quais se configuram, entre outros aspectos, os da sexualidade. Esculturas como Apolo e Daphne, de Jean Lourenço Bernini, e Eros Psique, de Antônio Canova, ilustram tais aspectos e remetem aos mitos gregos como referência de organização dessas relações. Décimo objeto de conhecimento, materiais. O estudo de materiais como os metais pode adquirir relevância em diversos contextos, por exemplo, nas artes. A escultura Apolo e Daphne ilustra diferentes possibilidades de uso de matérias como
propriedades distintas, como mármore, bronze e madeira, como a água e outras diferentes substâncias integram com essa obra.